Eu tive isso, eu não sei se foi algum problema desde o começo. Bom, sei lá, tem que estudar, mas ao mesmo tempo já acabou a temporada, a gente não vai mais usar esse carro ano que vem, graças a Deus, porque é difícil. Esse carro aqui, a gente sabe o quão talvez dê para colocar uma volta na classificação, mas de corrida realmente o ritmo é sempre difícil. Se você olha apenas o resultado final da corrida de Abu Dhabi, talvez ache que o domingo de Gabriel Bortoleto foi apenas mais uma prova difícil para um estreante. Mas a verdade é muito mais séria, muito mais profunda e, para ser sincero, muito mais preocupante. O que aconteceu com o Bortoleto no último GP da temporada expôs uma falha estrutural dentro da Sauber, uma falha que ninguém está comentando com coragem, e ao mesmo tempo revelou uma maturidade absurda de um piloto que acabou de chegar na Fórmula 1, mas já pensa como alguém pronto para liderar um projeto muito maior. Hoje, no Curva Final, você vai entender em detalhes o que realmente aconteceu, qual foi o problema técnico que destruiu a corrida do Bortoleto, por que isso muda completamente o rumo da Sauber para 2026, e por que esse domingo ruim, na verdade, é o melhor indicativo possível de que o futuro do Brasil na F1 está seguro e crescendo. Então já aproveita e deixa o like, se inscreve e ativa o sininho porque o vídeo de hoje é um dos mais importantes do ano. O mais impressionante desse final de temporada não foi o Bortoleto terminar fora dos pontos. O verdadeiro impacto foi ver um estreante brasileiro largar em 7º lugar em Yas Marina, um dos circuitos mais exigentes da Fórmula 1, e ainda assim entregar um desempenho digno de veterano, mesmo com um problema inesperado no carro, e aqui não tem exagero. Quem acompanha F1 sabe, Yas Marina não esconde defeitos. Se houver qualquer falha de suspensão, qualquer inconsistência aerodinâmica, qualquer problema na forma como o carro toca o solo, o circuito expõe tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. Poucas voltas depois da largada, o carro de Bortoleto começou a quicar intensamente, mas não aquele bouncing comum causado por turbulência ou pneus desgastados. Foi um movimento anormal, insistente, que tirava completamente o carro da trajetória ideal, especialmente nas curvas 2 e 3. É aqui que a história começa a ficar muito séria. A Sauber vinha adotando um acerto mais agressivo com o assoalho para ganhar velocidade no setor intermediário. Isso ajuda o carro a ficar mais colado ao chão, aumentando a carga aerodinâmica. Só que existe um limite. Quando o assoalho está muito baixo, o fluxo de ar pode simplesmente colapsar e o carro entra em um estado chamado stall aerodinâmico. Em outras palavras, o carro gruda no chão por sucção e depois se solta de forma brusca. Com Bortoleto, o pior cenário possível aconteceu: o travamento alternado entre eixo dianteiro e eixo traseiro. Isso significa que, ao frear, a suspensão perdia referência, o carro quicava no ponto mais sensível da volta. Você não controla isso. Não existe braço, experiência ou técnica que resolva. Pior ainda, segundo o Bortoleto, o carro não apresentou esse problema na sexta e no sábado. Em termos técnicos, isso é raríssimo. Se uma falha tão drástica aparece apenas no domingo, existem 3 possibilidades. Mudança de temperatura do asfalto tirou o carro da janela ideal. Houve alteração de pressão de pneus ou suspensão após a classificação. Ou, a mais assustadora, o carro estava operando no limite absoluto da sua carga aerodinâmica e qualquer variação climática já era suficiente para quebrar a estabilidade. A terceira opção é a mais provável, e isso é gravíssimo. Depois da corrida, Bortoleto foi direto, mas extremamente profissional. Ele disse: "A gente tava com bouncing, o carro quicando muito. Nas simulações de ontem não tivemos nada disso, hoje tive o problema a corrida inteira. Não sei se foi algo desde o começo, e graças a Deus não vamos usar esse carro no ano que vem." Para um estreante, esse tipo de declaração é muito forte. E atenção, mesmo assim, ele não culpou a equipe, não colocou ninguém contra a parede, não perdeu a elegância. Mas para quem tem olhar jornalístico, ficou claro. O recado está lá. Ontem o carro estava ótimo, hoje não era possível pilotar da mesma forma. Isso não é sobre ritmo, não é sobre experiência, é sobre um carro que perdeu estabilidade aerodinâmica desde a primeira volta. E quando isso acontece, não existe piloto que salve. Tem gente dizendo que ele não administrou o ritmo. Isso é completamente injusto. Quando o carro perde estabilidade em alta velocidade, especialmente com travamento alternado de suspensão, o piloto entra em modo de sobrevivência.
Isso destrói confiança, desgasta os pneus, abre espaço para ultrapassagens, como aconteceu com Hamilton, com a Haas e até com seu companheiro de equipe. Esse tipo de problema não é culpa do piloto, é falha estrutural do carro. E em 2025, com a Audi chegando, é algo que não pode e não vai se repetir. O público talvez não tenha percebido a dimensão do momento. Estamos vendo um estreante brasileiro largar entre os 10, pressionando equipes muito mais estruturadas, entregando desempenho acima do que o carro permite e sendo vítima de um problema técnico que não tem precedentes dentro da Sauber neste ano. Se fosse outro piloto com um nome maior, isso seria manchete internacional acusando diretamente o departamento técnico da equipe. Mas Bortoleto é inteligente, ele sabe jogar o jogo, ele sabe que 2026 muda tudo, e quando ele solta a frase, agora eu estou olhando para coisas maiores, ele está dizendo exatamente o seguinte: a limitação de hoje não faz parte do meu futuro. Esse é o ponto mais importante de todo o vídeo. A Audi não vai iniciar 2026 herdando a mesma filosofia técnica da Sauber. Simplesmente não faz sentido. Para competir com McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull, eles precisam quebrar a cultura técnica atual, impor nova filosofia alemã de engenharia, corrigir definitivamente a correlação entre túnel de vento e CFD, resolver o dilema de suspensão que existe desde o começo do ano e eliminar totalmente qualquer possibilidade de bouncing imprevisível. Sem correlação, você não prevê porpoising. Sem previsão, você vive de tentativa e erro. E tentativa e erro em um carro de F1 significa perder tempo precioso e queimar o piloto no processo. Agora pensa comigo, se no final da temporada, com todos os dados disponíveis, o carro ainda apresentou kick imprevisível, o que garante que isso não pode se repetir em 2026? A resposta é dura, nada garante, ainda. E é exatamente por isso que a chegada da Audi é tão importante para o Bortoleto. Gabriel Bortoleto não está só mudando de equipe, ele está migrando para um projeto industrial gigantesco, com investimento pesado, com engenheiros de ponta e com uma visão clara: colocar a Audi no top 5 da Fórmula 1 em poucos anos. Se esse projeto for bem executado, e tudo indica que será, Bortoleto poderá lutar por resultados reais muito antes do que o público brasileiro imagina. E o mais incrível é que tudo isso começou num fim de semana em que o carro simplesmente não funcionou. Muitas vezes é no caos que nasce a oportunidade. E agora eu quero saber de você. O problema que destruiu a corrida do Bortoleto foi apenas um erro técnico da Sauber? Ou foi o sinal definitivo de que essa equipe não está pronta para a era Audi? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo. E se você gosta desse tipo de análise profunda, clara e sem medo de falar a verdade, então já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no Curva Final, ativa o sininho, porque 2026 está chegando. E aqui você vai acompanhar cada etapa da evolução do Gabriel Bortoleto, sem filtro, sem fanatismo e sem puxar saco de equipe nenhuma. A gente se vê no próximo vídeo. Curva Final, acelerando rumo ao futuro da Fórmula 1.